vamos fazer a gravação. Ok, bom que você esteja em bom paz, porque um, agora que falamos de raiva e que é exatamente o oposto de viver em paz. E basicamente o estoicismo rejeita completamente a ideia de raiva e rejeitam porque é considerada uma emoção irracional e destrutiva. E destrutiva para você e destrutiva para uh, as pessoas ao redor de você. E um, que você deve buscar alternativas à raiva. Muito bem. E a E raiva, se coisas continua. feitas com raiva não podem ser desfeitas, né? Então é sempre pensar duas vezes. Assim, ou duas vezes ou mais. Um, e outra coisa que algumas pessoas, incluindo Aristóteles, pensavam de raiva justificada, que ou raiva, uma boa raiva que dá energia à pessoa para fazer uma boa coisa, mas um, o estoicismo rejeita a raiva totalmente, porque uh, pensam que as consequências da raiva são tão graves que é melhor evitar raiva completamente. E outro ponto, e não um, suprimir raiva, mas de, um, de buscar alternativas baseadas sobre lógica e usá-los para substituir a raiva na vida. Que acha desses pontos? Acho que é um bom início, com certeza. É, essa coisa de não poder nem canalizar a raiva, talvez, eu não sei, Sim, canalizar, transformar em arte, porque tem muita arte que foi feita baseada também na raiva, né? Talvez. Ou pelo sim, menos parece que sim. sim, Você vê, por exemplo, músicas aí de grandes bandas como Metallica, né? O próprio metal, de uma forma geral, o metal, o hardcore, tem muita coisa ali que a própria expressão já parece ser uma expressão canalizada. A raiva canalizada, né? Transformada em alguma coisa que possa ser útil ali. Uma coisa de espécie de música calma para pessoa nervosa. Talvez isso tenha um efeito até de calmante em determinadas situações, né? sim, Onde parece que você, no mundo até hoje em dia cada vez mais solitário, de repente, você encontre na própria música uma razão para achar que você não está sozinho, né? Porque a pergunta que eu quero te fazer de início, então, é a seguinte: você acha que a raiva ela é simplesmente é, inerente, todo mundo sente de forma geral, ou existe alguma coisa que engatilha isso? Ou seja, something that triggers your anger, alguma coisa que engatilha a sua raiva em particular? Cada ou pessoa de uma forma, como um, é que vai ser isso? raiva é um, uma emoção natural, mas não significa que é boa. E, porque simplesmente ser uma emoção natural não significa que uh, é uma emoção racional. E um ser humano com o, o, o dono um, com o presente da lógica pode buscar alternativas à raiva. Muito bom. E outra coisa importante que uh, uh, um, não agir com raiva não significa não agir. Um, e agir com justiça é diferente que agir baseado sobre vingança. Porque justiça é baseada sobre um, uma resposta lógica e uma resposta que beneficia a comunidade.
a Uhum, comunidade e a vingança é baseada sobre irracionalidade. uhum. Você acha que a raiva pode ser considerada também uma forma de loucura temporária? Às vezes, Sim, por exemplo, né, tem um som do Red Hot Chili Peppers que fala One Hot Minute, né? Eu não sei por que eu associo esse One Hot Minute com alguma coisa, por exemplo, né? Eu já fui office boy aqui em São Paulo, e office boy era um garoto que ganhava vida fazendo pequenas tarefas ali de escritório, e principalmente a gente falava de fazer os bancos, ou seja, eles mandavam a gente para ir fazer os pagamentos nos bancos, e numa época que ainda não existia o banco digital, tínhamos que ir lá pegar fila e etc, né? E aqui no sim. Brasil, não sei quais eram os horários aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, se eu não me engano, os bancos fechavam-se às 4 horas da tarde, 4 p.m. Às quatro Assim, da tarde os bancos fechavam, e assim, era uma fila imensa, e claro que né, você tinha que contar com trânsito, um monte de coisa que acontecia, e muitas vezes, para que eu pudesse chegar a tempo, por exemplo, num dia de fechamento, né, que era dia de pagamento, etc., o famoso dia 5, meu, era muito difícil, e, com trânsito, com ônibus complicado, muitas vezes para eu chegar e fazer todos os bancos, principalmente, porque era um tipo de transação que eu tinha que ir em um banco, outro, três, às vezes eram 4 bancos que eu tinha que ir. E num dia em particular, nesse dia de fechamento, era filas imensas em todos os bancos. Então, para que eu pudesse fazer todos, no último sempre sobrava aquele o que eu chamava de one hot minute, que eu tinha, que sair correndo para chegar lá e conseguir entrar antes de que fechasse o banco, né, às 4 da tarde. Quem não viveu essa época tem uma vida completamente excelente hoje em dia, né? Então, nesse momento que você está tendo que fazer tudo para chegar lá antes do que o banco fechasse, que era uma coisa que se eu não fizesse, se eu não conseguisse essa missão de chegar lá no horário, muitas coisas iriam, acontecer como consequência. Por exemplo, pagar juros, muita coisa terrível acontecia, sabe? Era uma bola de neve assim. Então, você acha que em situações como essa pode acarretar e aumentar a razão para que você tenha razão não, né? Mas a, a infelicidade de passar por esses momentos de raiva. ou sim, mas a coisa que, como você um, um, liderando com o trânsito, o limite de tempo, filas longas, um, se você agiu com raiva, poderia ter um, acontecendo um acidente, ou um problema maior que você já tem. Obviamente, a situação que você descreveu é problemático, não é fácil, mas um, de agir com raiva poderia ser mesmo pior, como, como um, uh, dizer algo destrutivo ou um, sofrer um acidente de trânsito. Ou falando de trânsito, trânsito é uma situação clássica um, que mostra a inutilidade da raiva, porque as pessoas uh, que sofrem um, 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 uma demora de trânsito frequentemente ficam com raiva, mas não serve nada. Sim. E, só espalha mais destruição, mais infelicidade. E Sim. melhor, em situação como trânsito problemático, a só coisa que você pode fazer é acertá-lo. Isso realmente potencializa a raiva bastante, hein? Sim, Muita gente é cristão, mas eu quero ver se estão no trânsito, hein? sim, Potencializa a raiva mesmo. Não é fácil. sim, sim. Muito bem. E você acha que a raiva tem a ver com falta de controle sobre si ou poder sobre si mesmo?
em falta de lógica e em falta de autodisciplina. Uh, uma falta de pensamento um, claro, de, uma falta um, de, de, de buscar alternativas, porque existem alternativas lógicas que a pessoa pode fazer, mas é muito fácil um, um, aceitar a primeira emoção que você senta e não buscar alternativas mais produtivas. Uhum. Quando você escolheu esse assunto de hoje, né, falando sobre a raiva, eu agora me veio à cabeça que isso tem a ver com os famosos pecados capitais, né? Que muito provavelmente cada tipo de pessoa tem uma tendência a sucumbir a um desses tais pecados aí, como por exemplo a gula, a avareza, a luxúria, a própria raiva ou a ira, a inveja, o orgulho, né? E a preguiça. Sim. Por exemplo, você escolheu a raiva por alguma razão em particular? Ou você tirou essa raiva simplesmente do estoicismo ou também em relação aos pecados capitais, que geralmente Ou atingem eu estava de forma pensando particular? um, do contexto do estoicismo e, um, e também porque um, raiva é muito amplificada hoje com um, e, as redes sociais e a mídia e uh, o ambiente de pessoas. Um, falando da raiva individual é muito, faz muito dano, mas imagina um, raiva do grupo e que mesmo mais pior, como guerras, um, brigas, um, coisas assim. Então, um, quando você faz uma decisão irracional, já é problemático, mas quando ah, ah, 50 milhões de pessoas sigam irracionalidade e mesmo mais destrutiva. Ah, é verdade. E, e geralmente, me parece, né, devido ao fato de que nós, como seres humanos ali, sempre buscamos aquela coisa do pertencimento, né, de querer pertencer, de necessitar pertencer e tal. Muitas vezes, em meio a grupos de pessoas, a raiva ela pode realmente fugir de controle, fugir do controle. Ou se um, todo autocontrole é perdido nessas situações. Tende a acontecer muito mais nessa forma, né? Quando você está em meio a grupos de pessoas, torcedores e etc. Sim, como um, as, as movimentos políticos muito extremos, como o fascismo, o comunismo, são um, movimentos de raiva um, Coletiva. em massa, em raiva em massa e muito destrutivas. Uhum. Muito bom. E talvez por isso, né? A gente, nós como indivíduos, nós precisamos o tempo inteiro estar o tempo inteiro tentando colocar os pingos nos is. O que que eu quero dizer com isso, né? Você procurar viver uma vida de forma equilibrada e talvez, eu creio que a raiva, pelo menos no meu ponto de vista, ela geralmente se dá quando você desperdiça o tempo. Por que que eu digo isso, né? Eu quero te perguntar até a respeito disso. Se você desperdiça muito seu tempo, deixando de fazer coisas que você deveria, para manter uma vida um pouco equilibrada, né? Aquela coisa de sempre tentar criar um ambiente, criar as suas oportunidades, usar o tempo, né? No caso, que a maior oportunidade de forma igual para todos é o tempo, você usar o seu tempo para fazer coisas que vão te tornar uma pessoa melhor. Então, muitas vezes, se uma pessoa não consegue se tornar essa pessoa melhor, mais eficiente, né?
aquelas coisas que nós já falamos tempos atrás das áreas da vida, né? Seja saúde, as coisas que trabalham a sua autoestima, a saúde, a sua área financeira, os seus relacionamentos, né? Todo esse tipo de investimento que você faz através do tempo, o domínio, por exemplo, de um instrumento musical, que é uma coisa que te dá um certo prestígio, né? Vamos dizer. Então, tudo que você deixa de fazer acaba que acumulando um sentimento de fracasso, talvez, né? Então, esse sentimento de fracasso, geralmente em um determinado momento, você acaba aqui perdendo oportunidades de, de ascender na vida. Por exemplo, muitas vezes as pessoas me procuram para ter aulas de inglês, por exemplo, né? Só que, geralmente, quando as pessoas me procuram, não diferentemente de você, no caso, que é um cara muito mais assíduo aqui, que realmente tem conquistado essa fluência incrível aí, você vê que a maioria das pessoas elas vêm no sentido assim, ó, eu preciso passar numa entrevista, eu preciso é, passar num teste aqui para subir de carga, etc. Enfim, eu chamo isso de apagar fogo, né? Aí vem e achando que o professor é um bombeiro que vai apagar fogo e vai resolver a vida dela em uma semana. Então, essa coisa do tempo que você desperdiça, muitas vezes é o que acarreta esse sentimento de raiva, talvez, né? Por quê? Por você colocar mais uma vez voltando ao estoicismo, por você colocar as coisas que deveriam depender de você, né? Você acaba culpando outras pessoas ou culpando as circunstâncias e tal. Então, essa coisa de você estar no máximo possível em controle do seu tempo, de onde você vai investir a sua energia e etc. Você acha que isso também isso acarreta na raiva como consequência, devido ao fato de você deixar escapar as chances que você tem e acabar até culpando outras pessoas, ou até a própria raiva que você deixa transparecer, afeta não somente a tua imagem, como afeta a vida das pessoas, né? Porque nunca é uma coisa boa. A raiva é uma coisa realmente um símbolo de fracasso tremendo, né? Quando você vê alguém. Exatamente. Ah, Oh, sim. E sua pergunta é sobre um, um, frustrações que as pessoas sofrem. Não entendo exatamente sua questão. na realidade era o seguinte: o quanto o fato de você, às vezes, procrastinar Oh, e não sim, fazer o que tem que sim, ser feito, né, acarreta em raiva em determinados momentos. Pela sim. tua frustração de não conseguir ser né, ser a pessoa que você deveria ser, às vezes. Ou em ponto importante também que um, a, a raiva contra outras pessoas é destrutiva, mas também raiva contra você mesmo é destrutivo, não é produtiva. Um, é um outro tipo da raiva destrutivo. Muito bem. Eu Então, vou. um, que devemos fazer e um, sempre buscar alternativas à raiva, em qualquer forma, raiva contra outras ou raiva contra si mesmo, Uhum. para um, um, procurar um, meios produtivos de viver. Sim. Isso por quê, né? Vamos lá, vamos falar aqui sobre a situação da maioria das pessoas numa cidade grande hoje, por exemplo, né? Sim, Você sabe que se no passado muitas pessoas tinham que estar ali o tempo inteiro sendo produtivas e etc., hoje em dia a gente já tem um excedente de tempo disponível, quer queira, quer não. Eu sei que muitas pessoas ainda passam o tempo no transporte para o trabalho, depois para casa e tal, mas mesmo assim você ainda consegue utilizar o tempo de forma a ser, é, a se tornar uma pessoa melhor. Por exemplo, ouvir um podcast e tal, usar o tempo de uma forma.
que seja proveitosa. Mas assim, nós sabemos que nós vivemos também num mundo que existem muitas coisas feitas para facilitar a vida das pessoas. E nessa coisa de facilitar, você acaba se tornando um animal domesticado, vamos dizer, né? Você já não faz as coisas como antigamente se fazia, principalmente depois da industrialização. Ou seja, ninguém consegue fazer uma cadeira, mas ele faz ali, um faz o assento, o outro faz o apoio das mãos e tal, e numa cadeia de produção, todo mundo fica meio que perdido e acaba aqui perdendo a noção de ser um especialista ou um generalista. Então, a grande maioria das pessoas se tornaram generalistas hoje em dia. Então, o que eu digo é o seguinte: muitas vezes você perde a oportunidade de se dar o presente de ser um especialista em alguma coisa, sabe? E isso é uma coisa que, Sim. às vezes, psicologicamente, te deixa mais seguro. E uma pessoa mais segura pode se tornar uma pessoa mais, que se sente melhor na própria pele. Quando você se sente bem na própria pele, geralmente sua autoestima aumenta, a forma com que você se enxerga no espelho, a forma com que as pessoas te enxergam também, isso tudo traz um estado de bem-estar. Ou sim, concordo com isso. Eu, ah, eu penso que dominar algumas habilidades poderia melhorar muito sua situação. E, um, claro, a escolha de quais habilidades depende de sua situação, um, uh, de sua personalidade, seus gostos. Você deve escolher algumas habilidades para desenvolver, porque obviamente não podemos fazer tudo. Devemos decidir nossas prioridades para onde investir nossa energia para, ah, para aumentar nossas habilidades. Uhum. Mas a minha pergunta é, né? Você acha que é essencial para que a pessoa. Eu, por exemplo, né, eu tenho uma. Eu não sei se foi o tipo de criação que eu tive, que nós, homens, pelo menos, somos meio que criados assim para sermos eficientes, para sermos fonte de abertura de oportunidades. Você tem que Sim. ter, principalmente as pessoas da nossa geração, nós somos os X's, né? Geração Aham, X. E tal. sim. Nós viemos de uma geração onde acabou as oportunidades de se construir uma carreira em uma empresa só. Era muito comum você entrar numa empresa e fazer uma carreira na empresa e tal. Então, existe um certo tipo de pressão para que você domine várias áreas de funções, né? Então você tem que ser bom em muitas coisas, ou pelo menos um cara que tem uma ótima noção de várias áreas para trabalhar. Então, quando você faz a sua lição de casa e você realmente está preparado, geralmente esse grau de ansiedade diminui, ou às vezes o grau de ansiedade também pode fazer com que você sofra, né, dessa ira, dessa raiva e etc., em determinados momentos, né? A impaciência. Então, muitas vezes isso é uma coisa que surge através da insatisfação consigo mesmo. O que que você acha disso? Um, não estou 100% certo da sua pergunta, mas eu acho que um, a, a solução eh, volta ao ensinamento básico de, de estoicismo e um, focar sobre as coisas que você pode controlar e ignorar o resto. E, ah, e que podemos nos controlamos e um campo limitado. Não podemos solucionar todo no mundo. Devemos escolher algumas tarefas particulares para, para dominar. No, porque não é possível um, dominar todo no mundo. Isso, não sei se estou um, um,
dando boa resposta à sua pergunta ou não. Não, sim, claro. Funcionou sim. Uma pergunta para você. Em que medida você acha que a raiva ela pode ser considerada uma emoção válida ou até necessária dentro do estoicismo, então? Um, isso é a diferença do estoicismo entre outros sistemas de pensamento. No, no estoicismo, um, uh, raiva nunca é considerado uma emoção boa ou uma emoção produtiva. De- um, Deve ser sempre evitado e alternativas. Sempre uh, devemos sempre buscar alternativas à raiva para um, ser mais produtiva. Não sei como um, falamos no início, um, uh, uh, ser de rejeitar raiva não significa que aceitamos toda injustiça, que, mas tem uma diferença grande entre vingança e justiça, porque vingança é sempre contraprodutiva, mas justiça pode melhorar a vida das pessoas um, e fazer uma sociedade melhor. Muito bom, excelente, excelente. É, Você tem ideia de quais são as práticas específicas que os estoicos recomendariam para enfrentar a raiva em situações assim do dia a dia, cotidianas? Sim, uma dica é um, uh, previsualizar as coisas que podem uh, ir errado durante o dia. Por exemplo, Marco Aurelio uh, conselhou que antes de começo de qualquer dia, acepta, acepta que você vai um, encontrar pessoas sem graça, babacas, pessoas um, muito ruins. E então, quando acontece, não é um surpreso. Uhum. Não é uma surpresa, né? Não é uma surpresa. E você já tem a expectativa e um plano para um, que fazer com pessoas assim. Para não se deixar atingir, né? Por coisas que você não tem nada a ver com. Sim, voltando ao tema de trânsito, porque é um tema muito relevante por quase todo mundo. Antes de fazer seu trajeto, acepta que talvez você vai estar demorado por muito tempo, que é um fato de vida. E se não acontece, é mesmo melhor, é uma razão para estar feliz, que Uhum. o pior não aconteceu. Sim. Inclusive até se antecipar, né? E procurar investir em tudo que está sob o seu controle. Ou seja, ao invés de você sair no horário que você sabe que pode comprometer a Uhum. sua chegada no tempo certo, sair bem mais adiantado, né? Sim. Acordar mais cedo, sair mais cedo, principalmente se for uma ocasião importante. Oh, sim. E outra coisa, um outro campo muito importante para evitar raiva e um, crescer crianças, porque um, uh, uh, um, uh, agir com raiva contra crianças é muito destrutiva e continua um, um círculo de vício de raiva com mais e mais gerações. Uhum, com certeza. E, com crianças, mas em qualquer relação pessoal Uhum, é, é melhor buscar alternativas à raiva. Se você deve separar
você qualquer coisa faz necessário para fazer uma decisão correta. É melhor que agir com raiva. Como se, por exemplo, se você tem raiva contra sua esposa, é melhor sair da relação, sair da casa para evitar problemas. Uma outra pergunta que eu te faço nesse sentido, né, é o seguinte: expectativas e níveis de expectativa. Geralmente, né, uma pessoa que é infeliz ou até que inferniza a vida alheia, no meu ver, é o seguinte: são pessoas que esperam muito dos outros e pouco de si. Exatamente. E são sempre decepcionados. Uhum. E você acha então que o ideal é você esperar nada dos outros e muito de si, né? Ou seja, elevar as expectativas e as demandas sobre si próprio e esquecer completamente Eu acho que é melhor um, esperar nada de outras pessoas e o mesmo esperar um, um, má de outras pessoas. E, para mim, se você pensa que as pessoas podem ser muito problemáticas, muito difíceis, e se você se não se se você não se encontra pessoas normais durante o dia, é bom. Um, é um, algo para estar feliz. tudo bom. Quando as pessoas não não são uh, um, muito ruins, mesmo uma pessoa normal, a pessoa é normal ele não me deu problemas, é uma boa coisa. Eh, mas geralmente não agradecemos as situações um, que não temos nenhum problema. Como consideramos isso normal. Oh, dia normal. Mas dia normal é um bom dia, boa coisa. Muitas vezes a gente não sabe o que levou de A para B, de B para C, para que você tivesse um dia normal e bom, né? Sim, Muitas e coisas aconteceram. sim, é outra observação é que as pessoas não agradecem que eles têm, um, só agradecem quanto perdem. Verdade. Então, nesse sentido aí, a prática da gratidão e da reflexão sobre o quanto a sua vida é boa, né? E, ou seja, agradecer pelo que você tem e não ficar focado no que você não tem, pode também atenuar a raiva. Sim, exatamente. Todas as virtudes do estoicismo são conectados. Uhum. Excelente. Muito bom. É, me diga uma coisa, na sua opinião, qual que é o papel do autoconhecimento no gerenciamento da raiva? Se você souber até, de repente, segundo os princípios estoicos, né? Qual que é o papel do autoconhecimento no gerenciamento da raiva? Você acha que é importante se conhecer? Ou extremamente importante. Um, é importante um, saber suas fracassas para e suas vulnerabilidades para um, uh, saber os momentos onde você pode perder equilíbrio e preparar para estas situações que pode destruir seu equilíbrio, ou evitar situações quando for possível e também preparar para uh, as situações que não você pode evitar para ter uma resposta racional e produtiva. Muito bom.
E você acha que a raiva, ela pode ser considerada um sentimento que está mais presente em uma idade jovem? Você acha que as pessoas tendem a ser menos, menos expostas à sua própria raiva, ao passo que elas se tornam mais maduras, através do conhecimento de como as coisas funcionam, de como elas são, e etc. E, um, certo, infelizmente, é mais difícil controlar as emoções quando você está jovem. Um, muitas pessoas viram mais maduras, mas tem pessoas que nunca aprendem um, nada. Um, e uh, eles morrem um, com raiva, com decepção. Então, um, o, o crescimento pessoal é diferente por to- diferentes pessoas e algumas pessoas evolvem, outras não. Mas é verdade que um, uh, falando de estatísticas, a maioria dos crimes acontecem ou são, são, estão feitos por um, homens entre 15 e 25 anos. E uma idade um, muito perigosa. Sim. E eu observo uma coisa também, não sei se você provavelmente não ouviu falar dessa notícia, né? Mas nada em específico, aconteceu o seguinte. Aqui no Brasil, não sei se foi há um ano, 2 anos ou 3 anos atrás, isso não importa também, mas aconteceu que umas meninas que estudavam em uma universidade, eu não sei exatamente qual universidade, também não tem a ver, mas aconteceu da seguinte forma: eram adolescentes que estudavam em uma faculdade e na sala de aula delas havia uma mulher que era um pouco mais madura, ela já estava no meio dos seus 40 anos de idade e estava também buscando talvez fosse a primeira graduação, né? E ela estava na mesma sala de aula junto com as adolescentes, e as adolescentes pegaram o celular e se filmaram, né? Fazendo chacota da mulher que era mais velha no caso aí, né? Inclusive, pela reportagem que eu vi, a mulher estava em ótima condição de aparência, parecia até inclusive ser muito mais jovem, etc. Mas na cabeça das meninas, a mulher estava já velha demais para poder estar numa faculdade fazendo, cursando, né? Não sei que curso que era exatamente, mas eu sei que o que aconteceu foi que as meninas se gravaram, ou seja, se flagraram, né? Criticando uma mulher por ela estar buscando a melhoria dela e acabaram que sendo, nos termos de que a gente usa hoje em dia, sendo canceladas, né? Ou seja, elas criaram provas contra elas próprias e acabaram que sendo massacradas na internet. Então você veja como é que é a inocência, né, de uma pessoa jovem que acha que pode, enfim, falar o que quiser de uma forma até inocentemente, eu creio, tá? Muito inocentemente, porque existe duas coisas aqui. Elas eram muito jovens, falaram coisas assim que saiu da cabeça delas de uma forma espontânea. Acho que todos nós temos as nossas opiniões e tal. E geralmente, quando é uma pessoa muito jovem, que não tem muito parâmetro na vida, elas vão fazer julgamentos, às vezes ruins e até cruéis, né? Mas é uma coisa absolutamente normal. Só que o grande problema é que hoje em dia você acaba filmando tudo, né? Os jovens têm essa mania de filmar tudo, então tudo eles estão criando e produzindo provas contra eles próprios até antes que a maturidade chegue, né? Então, é uma coisa muito complicada. E, por outro lado, as pessoas na internet condenaram completamente, né? Enfim, escorraçaram as meninas, que eu também achei super errado, eram meninas jovens ainda e tal. Mas, enfim, você vê como é que é a inocência da pessoa de achar que uma mulher que esteja nos seus 40 anos de idade não pode mais buscar suas melhorias, né? Enquanto, na grande realidade, é uma questão de sobrevivência
você buscar suas melhorias, né? É uma questão de sobrevivência, você tentar uma nova profissão, buscar um novo mercado, se manter ativo até o último dia da sua vida, né? Veja você. Você vê a inocência delas, né? Quer dizer, também foi um ato de raiva, não é isso? As meninas fizeram um ato de raiva. Sim, porque elas estavam condenando a mulher mais velha, porque estava estudando, né? Na cabeça delas, provavelmente a mulher tinha que parar, desistir da vida, né? Não procurar melhorias, estudar, enfim. Ah, sim, sim, isso eu nunca é aceitável. E, um, mas é verdade que é mais difícil agora um, esquecer de, de, um, seus erros, porque um, agora os seus erros são gravados para sempre. E a meninas mesmas gravaram um, o comportamento ruim. Uhum. Sim, Justamente. Então, através desse exemplo que eu dei, né? Eu queria saber contigo qual é a importância de estar bem consigo próprio, de estar em paz consigo próprio. E qual é a importância disso no quesito raiva, né? Por que que eu digo isso? Porque eu creio que pessoas felizes não infernizam os outros, né? Pessoas felizes não vão querer se meter no negócio alheio, na vida alheia, não vai querer se meter e criticar pessoas que estão, né, enfim, fazendo alguma coisa, e principalmente porque a mulher não estava de forma nenhuma é, fazendo mal nenhum a ninguém, ela estava simplesmente buscando as melhorias para a vida dela, né? Buscando sim. se tornar uma pessoa melhor. E Ma- simplesmente assim. Mas este incidente também leva um, ao questão de um, que- uh, como por que essas meninas nunca a- aprenderam um, um melhor comportamento na vida? Porque são meninas, mas você disse meninas, mas de verdade são mulheres, porque pessoas da faculdade não são crianças, são 18 anos, talvez, ou 20 anos, um, e devem ter um comportamento melhor nesta idade. Sim. Talvez o que tenha faltado a elas é a maturidade de pagar as próprias contas, né? De repente aí o Sim, papai estava pagando a faculdade delas e já a mulher já uma mulher de responsabilidades já, né? sim, Tem que pagar as contas próprias dela. Isso talvez tenha feito a diferença. sim, sim. Uhum. Um, sim, quando falamos menina ou menino, é um pouco suaviza um pouco a responsabilidade, mas estamos falando de adultos, adultas. Sim, muito bom. Então, mais uma vez, né? Qual você acha que é o papel de ser uma pessoa minimamente, né, com bons conhecimentos, de saber como é que os processos da vida funcionam, para você ter noção. Olha, você vê, por exemplo, hoje em dia, muitas pessoas ficam em estado de raiva porque uma pizza atrasou, porque o Uber atrasou, porque as coisas não estão andando como ele ou ela queria, ou porque a internet está lenta, né? Coisas da modernidade. E muitas vezes as pessoas não sabem como é que os processos funcionam, né? Talvez se elas... Exatamente, exatamente. Por exemplo, as pessoas que comem carne, comem verduras, um, eles não sabem um, o trabalho investido em todos esses produtos um, que e um, o processo de uh, uh, cultivar plantas e crescer um, animais para comer, eles não entendem nada disso. Pensam que um, os alimentos é uma coisa que você compra no supermercado. E não, não, não tem consciência de que
um, ter uma abundância relativa de elementos nos supermercados e uma situação nova de imunidade. Um, por muito tempo na, na história dos seres humanos, um, ca- cada, um, cada elemento era um, uma coisa especial. Um, não, não estava tão fácil conseguir alimentos. Alimentos, né? Sim. Alimentos para fazer uma refeição, certinho. Mas um, no, um, um, e co- as pessoas não agradecem que agora é muito mais fácil se alimentar que antes da agricultura e indústria moderna. E, então, nesse contexto da atualidade, qual que é a importância que você enxerga em, por exemplo, vamos falar aí de um churrasco, por exemplo, né? Você vê Sim, que a maioria das pessoas, no dia a dia, assim, você acaba que fazendo ali você cozinha de repente no final de semana, para que você tenha as suas marmitas ali para a semana inteira. Vai lá, pega, sim, esquenta, micro-ondas e tal, aquela coisa sim, rápida, né? Mas em determinados momentos, principalmente para que você possa até inclusive trocar ideias, para que você possa sentar, para que você possa curtir um bom papo, para que você possa rever familiares e amigos e tal. Você pega um churrasco aí, por exemplo, você tem todo um processo que você começa num sábado ou num domingo de manhã. Então você vai sai de casa, abastece o carro, vai no mercado escolher a carne, no açougue, você chega em casa, você prepara as carnes, vai cortar e etc, né? Você pega as bebidas, você pega o carvão, você vai acender o carvão, você vai uhum, preparar o bafo ali para que um outro pedaço de carne em particular fique ali cozinhando, né? No tempo, geralmente é uma coisa que vai demorar muito tempo, porque não está na grelha, ele está no bafo, então vai levar um tempo. Então, quer dizer, você tem tempo de comprar, de escolher, de preparar, de conversar, de receber os amigos, de trocar uma ideia e tal. Então, esse processo, né, de socialização ali, quão ele é importante para que você também reflita sobre a vida e aprenda também, inclusive, a importância de ter esses relacionamentos mais, digamos que você possa se entreter, que você possa trocar ideias, que você possa respirar, né? Parar para respirar e entender que a vida é um processo que deve ser curtido, né? Ou sim, seja, o melhor de estar no processo, não está no resultado, é o processo. sim, claro. E você aprende, né? Que você guarda alguma coisa para você. Como você enxerga isso? Você acha que nós estamos meio que na atualidade, né, de forma geral, perdendo o prazer de curtir esse processo e indo querendo muito o resultado ao invés de curtir o Ou processo? sim, como um, quando você faz um processo assim, um, você também desenvolve uma habilidade, a habilidade de cozinhar. E uma coisa, uma habilidade muito importante é organizar um dia com amigos. Uh, certamente é uma coisa que a pessoa pode ter orgulho de fazer, de organizar bem e de preparar bem os alimentos. Uhum. Muito bom. É, vamos lá, deixa eu ver aqui uma pergunta. Uma visão. Como é que você acha que a visão histórica, a visão estoica sobre a raiva, né, sobre a raiva e a ira, ela, de alguma forma, não sei se você tem esse conhecimento, mas de alguma forma ela pode ser comparada, a visão estoica sobre a raiva, ela pode ser comparada com outras filosofias ou até tradições, como, por exemplo, o budismo ou o cristianismo? Você acha que tem alguma coisa a ver?
um, um pouco, um, uh, mas eu acho que o estoicismo é mais específico, um, e mais um sistema de pensamento para organizar a vida. E você pode estar budista ou cristão e estoico também. Um, não é contraditório, um, mas um, o estoicismo é um sistema racional de organizar sua vida e independente da religião. Você pode ter nenhuma religião e usar o estoicismo com muito benefício, ou você pode ter uma religião e fazer estoicismo também. E, uh, e estoicismo é também é estamos procurando algo ou analisando nossas vidas intelectualmente, a diferença com religião. Religião tem as respostas e você acredita ou não acredita, mas estoicismo é um processo de um, desenvolver sua vida com lógica. Um, e, estoicismo uh, te dá muitos desafios e você, você cria uma, uma filosofia de vida com estoicismo um, para organizar sua vida. Acho Excelente. que a religião não oferece um, um sistema tão sistemático. Mais objetivo e organizado, né? Sim, Uhum. Legal. Voltando aqui então, né, às citações de Marco Aurélio, sim, ele dizia que, ele propunha que o controle sobre os nossos pensamentos é a chave para evitar a raiva. Então, sim, o que perturba as pessoas não são os eventos, mas suas opiniões sobre esses eventos, né? exato. De Sim, modo isso. é um ensinamento fundamental do estoicismo. Uhum, Interpretação, uhum. A interpretação, justamente. E até a atitude que você toma em reação a isso, né? A gente, cada vez que vai ficando mais velho, você sabe que o tempo da gente é uma coisa muito, muito, muito valiosa, né? Então, sim, muitas vezes, até dentro de, você assina um contrato, você assume uma proposta, aí, se uma pessoa dentro dessa proposta, dentro desse negócio, falha com você, eu muitas vezes cheguei à conclusão de que é melhor você fingir que o erro foi seu, pagar o preço pelo erro e seguir em frente. É melhor do sim. que você, né, ter uma reação raivosa e etc. É sempre um preço alto a se pagar, mas que às vezes preserva a sua paz e acaba valendo a pena. O que que você acha disso? Ou sim, eh, você deve fazer uma escolha lógica sobre quanto energia, quanto tempo você quer investir no assunto. E você deve decidir se, um, ok, eu aceito como seja, ou é uma coisa que posso um, um, mudar. E, mas alguns desconfortos é melhor simplesmente aceitar em vez de um, virar com raiva. Sim, muito bom. Então, para a gente ir encerrando, você fica à vontade para comentar o que você quiser, caso você tenha ainda. Se quiser falar mais, tranquilo. Mas eu só quero voltar aqui na coisa da prática da virtude, no caso, né, que é cultivar a sabedoria para criar uma reação mais equilibrada diante das frustrações, diante das perdas e diante até das provocações. Então, Claro, claro, na verdade, sim, essa coisa também do controle das emoções, né? Você acha sim. que
Entender a origem das nossas emoções. Isso é uma coisa que eu julgo que é provável que. Oh, sim, isso volta ao ensinamento fundamental, porque muitas emoções são muitas emoções destrutivas são baseadas sobre lógica uh, incorreta, de interpretações incorretas. Se você faz interpretações boas, produtivas, você vai ter menos emoções destrutivas. Uhum. Mas se você está sempre interpretando as coisas como ruim, como válido para um, estar com raiva, você vai ter mais emoções destrutivas. Uhum. Interpretação, essa é a palavra. Sim. Ou seja, ter parâmetros, saber como as coisas funcionam, né? E muitas pessoas pensam que as emoções ah, são, são fora de controle. Eu sinto raiva, ok? Como eles aceitam sem pensar a base da raiva. E a base da raiva, a base pode, frequentemente é uma interpretação incorreta, uma lógica incorreta. Uhum. Muito bom. Excelente. Ou seja, né, ter parâmetros sobre as coisas da vida, né? É importante você jamais ter desprezo pelo conhecimento e pelo saber, né? Procurar se informar bem, procurar ler, procurar ter parâmetros de como as coisas funcionam, para que você tenha o melhor dos julgamentos sempre que possível, não é isso? Sim. Muito bem. Sim, julgamento é uma palavra muito importante também. De julgar que vale a energia, que não vale energia. Uhum. Quando fazer nada, quando fazer algo. Sim, todo depende do julgamento. Sim. Excelente. Que mais Sim, você acrescentaria? perdão? Que mais você acrescentaria? Que mais você diria? Não, acho que já fizemos uma conversa muito detalhada e muito produtiva. Excelente. E no mais, então, né, para fechar, essa palavra que todos dizem hoje em dia, mas é uma coisa que é verdade, né? A prática da gratidão significa você reconhecer que o que você tem valor, né? O que Sim, você tem, o que você é, tem valor, e isso já deveria ser um bom início para que você consiga controlar a ira, sabendo que muitas vezes você nem precisa do que você deseja, né? O controle dos sim, impulsos. Voltamos então àquele velho início. sim. E a gratidão um, um, ajuda muito ter uma interpretação correta da vida. Sim, muito bem. E saber, inclusive, saber das coisas e das coisas que nos acercam e entender os ciclos, né? Porque a impermanência estará sempre regendo a vida, né? Sim, Permanência sempre rege a vida. sim. Né? Perfeito. Muito bom. Muito bom. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço muito. Eu que sempre aprendo aqui com você. Ok. Até a próxima semana. Ok. Muito Tchau. obrigado. Bye bye.